E esse é o segundo desafio. O segundo desafio dessa noite é: viva os valores do Evangelho. Porque enquanto muitas vezes a gente acredita que quando a gente fala nesse texto, hoje você tem que fazer do seu alicerce Cristo, que é a rocha. O que significa isso? O que em valores materiais significa ter a Cristo como a rocha? Significa de que a minha base de vida, o que eu vou viver, a minha construção, a minha casa, vai ser construída segundo os ensinamentos dele. Vai ser como um homem sábio fez. Um homem que constrói a sua casa a partir dos ensinamentos de Cristo. Um homem que constrói a sua casa a partir de não a partir daquilo que pode passar, daquilo que acontece, daquilo que muda, mas aquilo que é eterno. Quando Cristo expõe o Sermão do Monte, ele não expõe um sermão onde ele fala em uma coisa assim: faz assim que vai dar certo, faz assim que vai dar certo, porque ele acha que em essa situação vai dar certo, em essa situação vai dar certo. Cristo, ele está explanando uma régua de vida, falando de que aqueles que amam serão amados, que aqueles que se doam são importantes no reino dos céus. Ele está praticamente trazendo em si, mostrando quais são os valores eternos que regem o mundo. Não são valores que podem vir a acontecer e acabam. São valores como o amor, a fé, a esperança, que em algum momento podem ser abalados, mas que nunca sairão do nosso coração. Alguns valores que eu listei, essencialmente que eu listei que a gente aprende com esse sermão, é a prudência. A prudência, ou a sabedoria, que a gente encontra no homem que construiu a casa sobre a rocha. É um homem que conhece das suas limitações, é um homem que sabe quanto é difícil, mas é um homem que constrói a sua vida a partir do que consegue durar, a partir do que é eterno, a partir do que é correto. Eu quero desafiar você a que, se você vai fazer alguma coisa, se você planeja fazer alguma coisa nesse ano, não faça em coisas que talvez não deem fruto. Não faça em coisas que talvez não sejam totalmente corretas. Se você é adolescente, você está pensando de que esse ano não vai estudar e que vai colar na prova, não faça assim. Seja prudente. Construa a sua casa sobre a rocha. Se você que tem alguma empresa e nesse ano você tem a possibilidade de fazer uma coisa que não seja correta, não seja assim. Seja prudente. Construa a partir do que seja eterno. Sobre a verdade, sobre a honestidade, ninguém pode falar nada. Eu listei também a fé. E interessante é que esse 2012 que a gente está vivendo é o ano que muitos titularam como o fim do mundo. É o ano que muitos falaram de que esse mundo está acabando, falta pouquinho, porque esse ano, esse mundo acaba em dezembro. E quando eu estava na Colômbia, no ano passado, eu tive a oportunidade de assistir o filme 2012 junto com a minha mãe. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir. E é um filme tem bastante cena que é muito boa, bastante emocionante, bastante empolgante esse filme. Mas, infelizmente, sabe o que me surpreendeu? Que o homem, que é o personagem principal do filme, ele só conseguiu se salvar por causa do seu esforço. Ele só conseguiu se salvar porque ele lutou pra caramba e ele conseguiu entrar na nave, que era aquela que ia salvar as pessoas no mundo. O homem só conseguiu se salvar pelo simples fato de que ele se esforçou, roubou um avião,
fiz isso, fiz aquilo, lutou pra caramba e se salvou. Puxa, onde fica aquela velha história que a gente precisa de um Redentor? Parece que o homem se tornou hoje tão orgulhoso que ele entende que ele pode fazer tudo por si sozinho. Nesse ano, eu quero desafiar você a viver pela fé. Viver pela fé e entender que você não pode tudo, mas que você tem um grande Redentor chamado Jesus. Viver pela fé é saber que nem todas as coisas estão nas suas mãos, mas saber que Cristo está no controle e que Ele cuida das suas necessidades. Não acredite viver nesse ano conforme as suas forças, mas viva conforme as forças de Cristo. Poxa, deu certo essa frase, hein? Os protestantes, eles são muito conhecidos porque eles são um povo muito trabalhador. Infelizmente, hoje a gente não pode falar mesmo porque hoje a gente também tem evangélicos. E se a gente falar se a gente colocar um currículo que é evangélico, a gente não pode dar totalmente uma certeza de que a pessoa seja totalmente honesta. Mas a gente ouve muito falar que naquela época, algum tempo atrás, os evangélicos eram conhecidos como pessoas muito honestas, como pessoas que se davam a palavra, eles cumpriam. E o trabalho é uma coisa que os protestantes e que nós, como humanos, sempre conseguimos, ou nós somos, sempre precisamos fazer. O homem sábio, o homem prudente, para ele construir essa casa sobre a rocha, ele teve que trabalhar, ele teve que se esforçar, ele teve que, no sol, lutar para caramba com aquela rocha para ela ficar planinha e conseguir construir a sua casa. E hoje, esse ano, o que demonstra é que parece que o homem insensato é um homem insensato pelo simples fato de que ele é preguiçoso. De que ele sabe que ele pode construir uma boa construção, mas ele não decide construir porque ele vai construir novamente na areia. Olha, como pessoas, como protestantes, nós acreditamos que o trabalho foi uma instituição de Deus, de que Deus deu a Adão a possibilidade de nomear os animais do Éden. E que hoje, quando a gente trabalha, a gente está louvando a Deus. Deus deu o trabalho de Adão, de nomear os bichinhos, mas não foi simplesmente de falar assim, vamos chamar esse bicho de girafa porque ele tem um pescoço grande. Não, era um trabalho de conhecer a criação, de procurar os frutos, de saber como é que ela é feita. E sempre que a gente trabalha, sendo faxineiro ou advogado, sendo doutor ou motorista, a gente procura dar ordem para as coisas desse mundo. Sempre que você trabalhe, dê o seu melhor. Faça como se você estiver fazendo para Deus. Trabalhe e trabalhe honestamente. Deus é um Deus que honra e honra o trabalho bem feito. No seu trabalho, seja o melhor. Na sua escola, seja o melhor. Não se conforme com a mediocridade, mas faça o que você pode dar de melhor de si. Faça e faça direito. Por último, eu enumerei um último valor, que é o valor da vida. E se bem é certo, a gente tem muitas comparações na Bíblia, a casa é o lugar de moradia, é o lugar onde as pessoas habitam, é o lugar onde a nossa vida é construída. Nesse ano, talvez, hoje você está planejando a sua casa, você está construindo a sua casa. Nesse ano você pode mudar, ou você pode colocar uma coisa nova na sua casa. Mas você vai ficar muito mais contente porque você está construindo algo que vai ficar com você. É a sua edificação, é o lugar, é a coisa, é onde você vai morar, é a sua vida. E a casa
nessa parábola é um simbolismo de vida. Mas não é a primeira vez que acontece que os justos são comparados com a vida. No primeiro salmo, no versículo 3, disse: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O justo ele é comparado sempre com uma pessoa que tem vitalidade, que tem vida, que tem harmonia. A vida das múltiplos jeitos que ela seja, é um dom de Deus e é um valor cristão. Aprenda a viver a vida da maneira mais feliz, junto com o seu Criador. Aprenda ou se desafie nesse ano para você ter uma relação muito mais próxima, porque não há vida longe do Criador, não há vida longe do nosso Senhor, não há vida longe de Deus. Porém, quem está perto de Deus é comparado com uma árvore, é comparado com uma árvore que dá bons frutos, é comparado com uma casa edificada sobre a rocha. Invista no eterno. Não se conforme. Viva os desafios. Priorize Deus na sua vida. Só para lembrar, os 2 desafios é: não se conforme, mas aprenda a viver com o fracasso e viva os valores cristãos. Que isso fique guardado no seu coração. Porque nesse ano, eu não quero falar que é o ano da vitória. Talvez seja um ano de fracasso na sua vida, mas é o ano de aprender com o fracasso e se levantar. Talvez não seja um ano totalmente surpreendente, mas talvez seja um ano que traga muita surpresa para você. Talvez o ano 2011 foi um ano de muitas lutas, de muitas preocupações, de muitas dúvidas. Talvez esse ano pode ser diferente. Mas eu quero lhe dar a certeza de uma coisa: se você investir no alicerce da rocha, tenha certeza de que você vai ser bem sucedido. O sucesso verdadeiro, ele não se manifesta quando você tem uma casa grande, um carro bom. Ele se manifesta quando você pode ouvir seu filho falando: pai, eu te amo. Ele se manifesta quando você está chorando na cerimônia de formatura, vendo seu filho se graduar de jornalismo. O verdadeiro sucesso, ele não acontece da noite para o dia. Ele é trabalhado, mas é um sucesso que acontece no nosso coração, no eterno, e não acontece no transitório. Que Deus nos abençoe essa noite. Eu gostaria de que você acalmasse seu coração um pouquinho mais, feche seu olho, pense nas suas necessidades, mas também pense que você tem um Pai eterno que cuida de todas elas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida da gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a possibilidade hoje de construir uma casa na rocha. Obrigado porque muitos de nós já começamos a construí-la, e obrigado porque muitos de nós hoje começamos a construir uma casa sobre a rocha. Senhor, não permita de maneira nenhuma que a gente construa uma casa em coisas que são efêmeras, em coisas que são fúteis, mas nos ajude a construir uma casa em um elemento duradouro, um elemento eterno, na rocha que é Cristo, nas rochas que são seus valores. Senhor, hemos fracassado, vamos fracassar na vida muitas vezes, mas por favor, Senhor, nos ajude a viver com o fracasso. Nos acompanha, nos ajuda e nos segura com as tuas mãos. Nos segura no teu colo, Paizinho. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida da gente. Obrigado, Pai, porque o Senhor está cuidando da gente nesse momento. E obrigado porque nessa grande labuta de construir a nossa casa sobre a rocha, o Senhor também está lá, batalhando junto com a gente para construir, para deixar essa rocha planinha. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas insensatez e pedimos perdão pelas nossas imprudências. E te damos graça pela grande oportunidade. E queremos dizer com a nossa voz,
com os nossos atos, que escolhemos viver na tua rocha, ainda que seja difícil, a gente escolhe viver na tua rocha. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.